presença de vocês. Conforme o pessoal for pedindo para entrar, quem puder autorizar, quando eu botar os slides, o professor Daniel está aqui, ele vai autorizar, mas quem olhar e ver que está demorando para autorizar, pode autorizar, fique à vontade, tá? E aí, eu sou a professora Silvia, tá? Sou professora aqui na Anhanguera e também na Unesa, né, na Estácio. E eu dou aula na Estácio nos campos região serrana e aqui em Niterói. No caso, não estou em Niterói, mas vamos fingir que estamos presencialmente todos. E a palestra de encerramento seria do professor Buch, mas infelizmente ele não pôde estar conosco aqui. E eu montei uma apresentação breve para a gente conversar um pouquinho sobre as fotomontagens ou colagens que vieram fazendo parte dessa divulgação da Semana de Arquitetura. E aí, gente, antes da gente começar a falar sobre isso, não sei se todo mundo está familiarizado com o Teams, tá? Mas provavelmente o chat não está funcionando para vocês. A gente buscou uma plataforma aí que ajudasse a gente, mas não é só o TikTok que está dando essa confusão. Aparentemente o YouTube também não é tão amigável assim para as pessoas que não estão na internet o tempo todo. E aí, aqui no Teams, se o chat não está ativado para vocês e alguém quiser fazer pergunta, tem uma opçãozinha que é uma mãozinha assim levantada, tá? Eu sei que todo mundo adora participar e fazer perguntas, então quem quiser fazer perguntas, utilize a mãozinha. No final eu vou abrir um espaço para perguntas, tá? E a ideia hoje é a gente contextualizar um pouquinho as colagens, a gente entender por que dentro da arquitetura é muito legal a gente utilizar, como a gente pode utilizar. Vou apresentar algumas ferramentas e alguns caminhos para vocês e também por que pensar na colagem, né? Será que isso é uma coisa tão nova quanto parece? Então, vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu... Eu fiz uma pequena apresentaçãozinha, então eu vou fechar aqui. E a ideia é realmente a gente falar rapidamente sobre quais são esses conceitos para a gente fazer uma boa colagem, para a gente aplicar graficamente bem uma colagem em arquitetura, tá? Não vou ficar aqui me prolongando muito, mas a gente tem que pensar que a colagem ela é uma ferramenta que vai combinar uma série de elementos, tá? Com origens diversas que vão realmente pegar vários significados e funcionar como um todo ali nessa imagem que a gente está construindo. A gente pode estar falando de narrativa, diálogo, a gente pode estar falando de duração temporal, a gente pode estar fazendo um trabalho artístico com literatura, música, através desse apelo visual que a gente consegue com a justaposição dessas imagens, tá? Então, é como se a gente pensasse que a nossa consciência não é uma coisa contínua e coerente, então talvez a gente tenha uma percepção que é construída de pequenos pedaços e isso a gente consegue colocar numa imagem, tá? Quando eu trouxer os exemplos, né, um pouquinho mais para frente, vocês vão entender o que eu quero falar, o que eu estou querendo dizer com isso, tá? E a gente vai realmente entrar em algumas discussões, quando a gente fala de colagem, que fogem da nossa área de arquitetura. A gente vê o pessoal utilizando a colagem em diversos campos artísticos. Mas, para a gente tem que reconhecer, a gente precisa saber que a colagem ela é um método consciente dentro da arquitetura, tá? Seja uma colagem através de uma imagem que representa um projeto, seja uma colagem que representa uma ideia de um projeto, seja um projeto em si que funcione como uma colagem, tá? Então, a gente vai ter uma série de arquitetos que vão utilizar esse recurso para poder apresentar as obras. Alguns para a gente, a ideia de colagem fica um pouco mais explícita porque a gente visualiza, né, aquela colagem física que a gente faz recortando coisas e botando, sobrepondo aquelas coisas, mas a gente também pode começar a ver que alguns projetos eles vão funcionar
como uma colagem, principalmente se a gente estiver falando do antigo novo, tá? E aí, esses projetos que estão aí o nome, né? O Palácio T, o Museu Nils de Berlim, todos esses projetos, eles representam um pouquinho essa ideia de colagem. E alguns autores vão falar que os projetos de Frank Gehry são colagens. Ele faz as peças, mas são colagens. E aí, gente, essa ideia da colagem sendo considerada de diversas maneiras é muito discutida pela Jennifer Shields nesse livro, Colagem e Arquitetura. E aí ela vai lidar com colagens em 3 abordagens, tá? A colagem como artefato, a colagem como ferramenta e a arquitetura como colagem. É muito interessante, tá? Para quem tiver interesse, né, e conseguir lidar. Eu não sei se tem em português esse livro, mas quem conseguir ler em inglês, ele é bem legal. Ele vai falar desde o princípio, né, como a gente coloca essa ideia de colagem mais explícita no cubismo e como isso vai atravessando diversos estilos e como isso vai sendo construído no nosso imaginário até virar uma ferramenta que a gente tem condições e tem simpatia, digamos assim, tá, para utilizar em diversos aspectos. E aí, eu trouxe a fala de 2 arquitetos, tá, que vão falar que a colagem e a montagem, elas são técnicas favoritas de representação artística do nosso tempo. E aí, ele está falando do nosso tempo, século XX, né? E isso está chegando também no século XXI. E esses meios permitem uma densidade arqueológica e uma narrativa não linear através da justaposição de imagens fragmentadas decorrentes de origem irreconciliáveis. A colagem revigora a experiência da tatilidade do tempo. Então, a gente pensa na colagem como elementos que são de áreas muito distintas e que, às vezes, eles vão dialogar para formar uma imagem com significado. E aí é interessante a gente pensar que existe, na maior parte das colagens, um significado, mesmo que ele não seja explícito para a gente naquele momento, tá? E pensar na arquitetura e no urbanismo também, sob essa perspectiva, né, vai falar para a gente o que o Stephen Hall diz, que uma cidade ela nunca é vista como uma totalidade, mas como um agregado de experiências animadas pelo uso, pela sobreposição de perspectivas, mudanças de luz, som, cheiros. Da mesma forma, um único trabalho de arquitetura raramente é experimentado em sua totalidade, exceto na forma gráfica, os modelos, mas como uma série de visões parciais e experiências sintetizadas. Questões de significado e compreensão estão entre as ideias, formas geradoras e a natureza e qualidade da percepção. Então, é essa ideia de que a gente vai pegando partes para depois transformar aquilo em algo coerente que nós vamos perceber, tá? E aí, gente, essa percepção, às vezes, ela vai depender de uma construção de coisas na nossa mente. Então, é por isso que a colagem, eu vejo, né, dessa forma, ela vai ser muito pessoal. Por mais que a gente olhe hoje em dia e todas sejam muito parecidas, às vezes o que a gente enxerga numa colagem é uma imagem, né, uma coisa super agradável visualmente, às vezes causa um estranhamento, né, depende da imagem realmente que a gente está vendo, mas quando a pessoa que constrói aquilo tem um motivo por trás daquilo, ela tende a ficar um pouco mais enriquecedora, tá? Porque a gente começa a perceber que esses fragmentos, eles formam um conjunto com coerência, tá? E aí, tem uma série de arquitetos que vão utilizar isso, mas eu gosto muito dessa ideia que o Mies van der Rohe coloca nas colagens que ele faz, tá? Algumas pessoas vão falar que o Mies van der Rohe começa a utilizar colagem porque ele está fazendo uma arquitetura diferente e aí ele não quer representar a arquitetura da forma como ela é tradicionalmente representada, mas a verdade é que o Mies van der Rohe andava também, né? Não que não seja verdade, mas o Mies van der Rohe, ele meio que anda, né, com a galera do dadaísmo, ele trabalha com eles, ele colabora para revistas, e aí ele começa a ter essa influência e também a desenvolver esse tipo de trabalho. Quando a gente olha algumas imagens do que ele faz, a gente percebe que existe uma referência central e a partir dessa referência ele vai definir, por exemplo, a paleta de cores.
Essa colagem, ela tem na obra do Picasso a ideia, né, das imagens preto e branco. E ela também, né, quando ele faz, é a ideia, né, de um museu, e aí seria essa ideia de que esse novo mundo que ele está propondo é esse novo museu, né, o que esse museu vai receber, parte de uma sociedade pós-guerra e um pouco caótica, tá? E ele usa também as cores, né, o preto e branco, para dar essa ideia, né, um pouco não animada, né, vamos usar assim, né, para não falar que é deprimido, depressivo, de usar o preto e branco. Mas quando a gente observa, né, outras colagens do Mies van der Rohe, a gente vai perceber que existe aí uma coerência com os planos que ele propõe. Ele propõe o plano livre, que vai permitir que a própria obra de arte seja ocupante do espaço, né? Isso aí é uma proposta que o Concert Hall ele faz em 1942. Então ele busca enfatizar essa estrutura existente e o que ele está propondo aí dentro. Todos esses planos, esse destaque que ele gostaria de dar para a obra de arte. E aí, essa simplicidade da forma, que é um princípio utilizado por ele nos projetos, também vai ser um princípio dessa composição e que vai permitir que esse ambiente seja expressado pela laje, né, coluna, esses planos de parede. Então, a gente tem aí uma ordem geométrica através do ritmo, da repetição desses componentes, e ele vai não falar só dessa qualidade espacial e material, ele vai também ilustrar um diálogo entre a arquitetura e as características naturais desse material, né? Então a gente tem aí nessa imagem, né, nessa colagem que ele faz dentro de uma fotografia, essa continuidade, né, do que a gente vê nos projetos dele. E outra coisa que é muito interessante, nessa imagem anterior, a gente vê como se as imagens, né, naturais, a paisagem, fosse uma janela. Se a gente olhar os projetos do Le Corbusier, por alguns ângulos, do Mies van der Rohe, por alguns ângulos, a gente vai perceber que o projeto dele tem essa função, né, de servir como se fosse uma janela, de fazer essa moldura naquela paisagem. Então, a gente tem aí uma ligação conceitual, né? A gente tem as características naturais da arquitetura, o contexto construído, tudo isso como um conjunto que é representado na linguagem gráfica que ele está usando, tá? Então, esse ritmo, né, esses módulos que ele utiliza nos projetos, ele também acaba utilizando nessas colagens que ele faz. E aí, gente, tem diferentes tipos de colagens que vão representar uma série de coisas. A ideia aqui é só realmente passar muito rápido por isso, para vocês perceberem que não é só uma coisa de Pinterest, né? Não é só uma coisa contemporânea que alguém resolveu fazer uma colagem, né? Isso quer dizer que a colagem não pode ser uma imagem pela imagem, né? Que a gente tem que fazer uma monografia sobre a colagem. Não, isso não quer dizer isso, né? Mas é legal a gente ter uma relação mínima com o discurso do que a gente está querendo representar com aquela colagem, tá? Nem que seja, fiz aqui uma colagem porque eu queria dar uma relaxada, então, o que me relaxa? Isso pode ser esse start para você fazer essa imagem. E aí, tem dois conceitos que são conceitos que a gente poderia ficar horas aqui discutindo, tá, gente? Vários autores vão definir de várias formas. Eu trouxe alguns autores aí que definem conceito e partido, tá? E por quê? Para a gente conseguir perceber que se a gente pensar no conceito e no partido do nosso projeto, a gente consegue já ter esse ponto inicial para fazer as nossas colagens. O conceito, ele vai ser essa coisinha que vai ficar ali nesse campo mais abstrato, né? Então, o conceito, no processo de projeto, ele vai ser, geralmente, alguns arquitetos, tá, gente, vão fazer esse passo inicial, definir esse conceito, expressando uma ideia
que vai orientar o resto do projeto. O partido, ele quase sempre é uma consequência formal que vai ser derivado de uma série de condicionantes ou determinantes. E aí, um exemplo prático que a gente pode ver é o Museu do Santiago Calatrava, onde ele vai pegar uma volumetria, que é um formato de um pássaro. Ele tem, né, um conceito das asas do pássaro abrindo e fechando, e aí ele faz uma analogia literal da forma para transformar esse conceito em algo físico, em algo construído. E nesse projeto, um museu, a parte de um museu na Coreia do Sul, o projetista vai utilizar o terreno como partido da arquitetura. Então, ele vai fazer esse primeiro volume como se fosse uma ponte nessa depressão e, a partir dali, ele vai começar a construir esse projeto escalonado. Então, assim, a gente tem no terreno, né, na topografia, a gente tem no clima, a gente tem no material da região, uma série de elementos que vão servir como partido. Então, o partido, a gente pode pensar como sendo uma coisa mais física, e o conceito é essa coisa mais abstrata, tá, gente? Só para resumir. E aí a gente volta numa colagem do Mies van der Rohe, onde a gente vê que tem os planos que ele propõe nos projetos dele, tem essa planta livre, tem essa ideia dos materiais estarem sendo apresentados, tá? E tem essa ideia, né, da moldura para a paisagem. Então, essas colagens, elas acabam sendo realmente uma maneira da gente expressar os nossos projetos, tá? E essa inspiração, é claro, não precisa ficar na arquitetura, tá? De forma alguma, né? Quanto mais diversa a referência, melhor. A gente só tem que pegar ali, né, uma coerênciazinha dentro das referências que a gente está buscando, tá? E existem uma série de artistas plásticos que vão servir como inspiração para a gente fora do campo de arquitetura, tá? Onde a gente vai começar a perceber que a forma como eles representam as coisas são interessantes para a gente também, né? A gente não precisa ficar sempre preso às representações que a gente vê no dia a dia. E aí, a gente pode ser menos explícito ainda e utilizar essas pinturas, utilizar esses quadros para pensar como que essa iluminação vai ficar na nossa imagem, para pensar como que esses planos vão funcionar nas nossas imagens e, por que não, pegar inspiração em modelos tridimensionais. O Farnese de Andrade é um artista brasileiro que eu gosto bastante e ele vai trabalhar com essas montagens, né, que são colagens, mas com mais dimensões. Isso também é legal para a gente. Vamos lembrar que a gente faz maquete, tá, gente? As nossas maquetes, elas também não precisam ser aquela maquete tradicional que a gente está vendo todos os períodos, né? Que a galera compra o MDF, faz a maquete e é isso, né? Não, a gente pode começar a inventar. Vou falar que o professor vai querer ver uma cabeça de boneca ali? Não vai, mas a referência, ela é uma inspiração, ela é uma referência, né? A gente tem que começar a aprender a fazer essa leitura, né? Fazer esse momento de olhar aquilo, relaxar, pensar o que tem ali que pode engrandecer o nosso projeto. E aí, gente, nos anos 70, a gente também vai ter uma série de artistas e arquitetos como a Madelon Brizendorf do OMA, que vai fazer uma série de imagens que, por mais que não sejam colagens explícitas, se a gente pegar os elementos que estão ali, vão ser elementos que trazem para a gente essa ideia da colagem como essas pequenas partes que a gente tenta perceber como um todo, tá? E essas partes acabam trazendo para a gente algumas coisas se a gente começar a pensar e a olhar essas imagens com atenção, tá? A gente vai ver que existe aí uma série de coisas que quanto mais você olha, mais você vê, tá? Então, essas camadas são muito interessantes para a gente pensar. O Super Estúdio também, nos anos 70, fim dos anos 60, começo dos anos 70, trabalha com essa ideia de colagens. Eles têm uma série de imagens que vão trazer essa ideia do monumento contínuo, né? E vão ser uma grande inspiração também para quem gosta de trabalhar com colagem, quem gosta de ver colagens, tá?
o Super Studio é também um grande produtor desse momento. E aí, retorno da colagem. A gente está vendo o retorno da colagem porque a galera vai querer fazer colagem quando a gente pode ter um render como esse da esquerda, né? Deixa eu passar o mousezinho aqui para todo mundo ter certeza qual que é o render, né? Isso aqui é um modelo 3D, isso aqui é uma foto do prédio construído. Para que a colagem se a gente chega nesse nível de representação, tá? Então, a gente vai chegar nesse momento num questionamento que alguns arquitetos têm, que é: o que a gente está fazendo é algo que pode ter uma representação artística ou é algo que deveria ter uma representação mais real? Qual é o nível de abstração que a gente quer ter? Ou será que eu preciso só ter o render? Será que eu não posso expressar artisticamente o que me levou a esse projeto? Então, a gente começa a perceber que existe aí várias formas da gente apresentar o nosso projeto. Tá? E aí a gente está falando dentro da universidade, na nossa vida profissional. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade muito grande em identificar o que é render e o que é foto. Então, assim, claro que depois que a gente fala que é render, a gente começa a ver os defeitos, mas a gente tem uma tendência a olhar a imagem muito rápido, né? E aí, às vezes, a gente perde o que seria essa imagem, ainda mais se a gente não conhece o local, e o que é a foto e o que é produzido, tá? Então, alguns escritórios, alguns estudantes, pensando sobre isso, começaram a retornar a colagem, tá? Fala Atelier é um dos escritórios que retorna a colagem, eles fazem colagens muito interessantes. E aí, gente, a colagem, ela pega... Agora que eu percebi uma coisa nessa colagem que eu nunca tinha percebido, ela pega algumas referências que não necessariamente são o projeto exatamente como ele será, tá? A gente tem, claro, essa ideia, né, das proporções, isso é legal para a gente manter, somos arquitetos, temos que trabalhar com escala. As pessoas que vão estar ali, atenção, vamos inserir pessoas diversificadas ali dentro, tá? Não vamos manter sempre o homem branco ali sentado lendo na vida dele, tá? E vegetação, a gente pode brincar com essa vegetação, que é uma vegetação do local onde a gente está projetando, o material, talvez não seja o material que a gente vai utilizar na fachada, mas ele pode ser um material que represente um outro local, tá? E aí, a fotocolagem, ela entra como um auxílio nessa abstração. É claro que a gente está falando também de representações que ultrapassam essa colagem, que de certa forma, por mais que seja uma colagem, ela ainda está ali próxima do que seria, né, o construído, mas com um estilo diferente, né? A gente tem aí também arquitetos que vão fazer representações que são mais experimentais, que têm aí um quê artístico maior. E aí, gente, eu acho muito interessante isso, mas isso exige uma atenção da gente. Não só para fazer, mas para olhar também, tá? Quando a gente olha essa primeira imagem, a gente sabe que aquilo é um prédio, que aquilo tem carros, que está no contexto urbano. Aqui, a gente consegue ali já entender, mas quando a gente olha uma imagem dessa, a gente tem que prestar atenção. E a gente sabe que nem sempre as pessoas querem prestar atenção, tá? Então, é realmente uma questão da sensibilidade de quem está olhando, além da sensibilidade de quem está fazendo. Se a gente começa a prestar atenção nesse projeto, a prestar atenção no que essas pessoas estão fazendo, né? Por mais que seja algo não exatamente o que vai ser construído, tem ali uma história sendo contada. Essa história sendo contada, que é, para mim, o que é da questão dessas representações que a gente faz, tá? E aí é um modelo da Serpentine Gallery Pavilion que mostra que não é só uma colagem ali, né, digital que a gente está fazendo, ou um desenho, não é só o 2D, a gente pode e deve ir para o 3D. Né? Fazer maquete é uma coisa que a galera não gosta, que dá trabalho, vira noite, e tem a famosa frase, não vou usar isso na minha vida profissional, né? Mas será que não vai? Será que não pode? Será que isso não te ajudaria? Né? Será que
essa experimentação de materiais não é algo legal para a gente trabalhar? Por incrível que pareça, né, a maior parte dos estudantes vai achar que não tem tempo, que a faculdade é muito corrida. Você se forma e saudade do tempo que você não tinha na faculdade, tá? Não da faculdade, no caso. Tem muita gente que não vai sentir saudade da faculdade, mas que vai sentir saudade do tempo de ficar fazendo essas experimentações, tá? Claro que depois que você se forma, existe tempo para outras coisas. Mas aí vem essa palavra maravilhosa, que é a palavra que eu mais gosto de usar nas minhas aulas, que é decisão. As decisões são difíceis de serem tomadas, mas são necessárias, tá? E aí, gente, eu trouxe o exemplo da Semana de Arquitetura para vocês, porque foi o que eu fiquei inerte essa semana, porque fiz no começo da semana essas imagens, tirando a minha que fiz ontem, né? Não vou negar que sou estudante de arquitetura, fui estudante de arquitetura, fiz de última hora de hoje. E aí, era essa ideia, né, que a gente ficou pensando na semana de arquitetura viva, segura, sustentável e saudável. Esse nome, né, depois, se o professor Daniel quiser, a gente fala aí no final como que a gente chegou a esse nome, mas eu estava fazendo umas aulas de animação, né, de imagens, e eu falei, vou pegar essa fotografia e vou brincar em cima dela, né, e aí falei, bom, para quem não conhece, né, é onde funciona o curso de arquitetura, e aí eu comecei a brincar com essa imagem, jogar umas luzes, uma coisa despretensiosa, com os estudantes de arquitetura ali na frente. E aí veio a ideia da semana. Falei, bom, isso aí não tem tanto a ver com o nome da semana, então qual é a primeira decisão que a gente vai ter que fazer que tem a ver com esse nome, que tem a ver com o local que a gente está falando e que tem a ver com a arquitetura? E eu sei lá, né? E aí, primeiro passo, falei, bom, já que não sabemos por onde começar, uma grande opção é a gente começar pelas cores. E aí, gente, cor é uma coisa, assim, tão maravilhosa, né? Porque a gente tem sites que geram paleta de cor pra gente. A gente pode entrar no Pinterest, colocar ali paleta de cores, color palette. E isso gera uma série de imagens que já vão estar com essas cores, que ficam super agradáveis juntas e que vão ser a base para o nosso trabalho. E aí, a conversa foi, tons terrosos estão em alta, e é isso, sabe? Você começa realmente muito perdido, não sei, eu começo muito perdida quase tudo, e aí fala, bom, vamos escolher umas cores, tons terrosos estão em alta. Achamos essa imagem com essa paleta de cores, que foi a escolhida, né? E como fazer essa paleta de cores. A ideia era começar do tom mais frio e indo aquecendo, e não sei se funcionou, né? Não sei se ficou tão explícito, mas a ideia da palestra do primeiro dia, do professor Glaucio, era home office para arquitetos. E aí, gente, eu olho essa imagem e como que foi que eu pensei essa imagem, né? Falei, bom, o professor Glaucio ali, todo tecnológico, ele faz os negócios lá no computador, BIM, e, bom, pela dificuldade com o YouTube, todo mundo sabe que eu já não sou lá a pessoa mais tecnológica, né? E aí, eu comecei a pensar, bom, home office, a pessoa na casa dela, a gente está passando por um tempo de pandemia, o pessoal fica aí viajando, né, nessas janelas que a gente tem, todo mundo com várias telas, e aí eu comecei a colocar aquilo ali, aí conversando, a gente falou assim, todo mundo tem planta em casa hoje, né, a onda agora é planta, e aí vamos botar umas plantas, todo mundo pensando em planta, e aí, gente, começa das conversas que você tem com a pessoa. No caso, não, o Glaucio, coitado, ele não teve tanto a dizer sobre essa imagem, mas eu fui bem assim, né? Saí fazendo as imagens, não perguntei nada para ninguém. Mas vinha essa ideia que todo mundo com planta na cabeça. E aí, planta na cabeça. Literal, né? Procurar imagem antiga, procurar várias telas. Coloquei ali uma brincadeira na janela. Então, a gente começa a montar essas coisas. No final, já estou falando meia hora, mas eu vou passar para o Photoshop, vamos rapidamente só comentar, né, essas imagens. A professora Ana Lúcia, essa ideia de arquitetura
uma arquitetura saudável, né? E aí vem o que a gente imagina daquilo, que a gente, tudo que as outras pessoas falam, a gente tem uma sugestão, né, gente? Mas a gente quase nunca sabe exatamente o que a pessoa estuda, o que a pessoa pesquisa. Aí eu falei, bom, não conheço direito a professora Ana Lúcia, vou lá no Lattes dela, vou ver o que a professora Ana Lúcia pesquisa. Aí eu olhei lá o que ela pesquisava, e falei, nossa, nada a ver com o que eu achei que fosse. Só que eu já estava na cabeça com o Instituto de Puericultura na cabeça, né? Eu já estava com aquela imagem, porque eu acho um edifício muito bonito. E aí me veio essa ideia de que é um edifício de saúde, mas não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando da nossa casa, e a gente está falando dessa parte interna. A gente está falando, né, de um local que a gente precisa estar para se cuidar, né? De novo, as plantas, gente, a galera está muito pirada na planta. Então, vai a planta como sendo essa conexão com o ar que a gente precisa ter, e essa ideia de nós, arquitetos, enquanto cuidadores desse ambiente que está sendo um ambiente super frequentado. Procurei aí uma imagem de uma enfermeira. Eu gosto muito de imagens dos anos 40, então sempre acaba tendo uma referência, né, de imagens dos anos 40 nas colagens. E aí, o esquadro, né? Que não é que arquiteto não tem um esquadro em casa, ou já teve, né? Porque às vezes quando a gente tem na faculdade a gente se livra disso. E aí ficou essa ideia. Então, assim, tá, gente, é uma coisa muito subjetiva, tá? O professor Flávio e o Rogério, eles foram falar sobre urbanismo humanizado. Então, eu peguei ali o centro de Niterói, essa ideia de que, olha quantos prédios, olha essa densidade ali naquele centro, né? Perto do Niterói Shopping. E essas pessoas, né? O caminho Niemeyer, que seria esse caminho para essas pessoas, onde está? E aí eu ainda fiz uma brincadeira que quem segue o professor Flávio no Instagram sabe que tem ali umas fotos maravilhosas quando ele foi para Cuba, né? Então todas essas pessoas que estão na colagem dele são residentes de Havana, né? Ou eram quando as fotos foram tiradas. E aí essa conexão ninguém sabe, tá? Ninguém vai saber, mas foi o que me ajudou a procurar pessoas que seriam esses sujeitos com destaque maiores do que as edificações, maiores do que esses espaços públicos, porque eles deveriam ser os protagonistas dessa cidade, né? Esse urbanismo feito e pensado para essas pessoas, né? E aí, é claro, como a gente está falando de Niterói, Niterói tem muito essas imagens, né, desses projetos do Niemeyer, fiz ali uma graça com o MAC, né? Fiz também uma graça com o menino jogando beisebol, quase ali agredindo essa ideia do shopping, né? Mas ficam essas coisas muito pequenas, né? Que às vezes as pessoas vão olhar e ninguém ficou dentro da minha cabeça. Mas quando a gente está sentado para fazer a imagem, a gente trava, porque a gente não sabe como continuar isso. E aqui eu não estou falando de um projeto. Aqui eu estou falando de uma palestra que ainda não foi dada, de um assunto que eu sei um parágrafo, tá? E que eu preciso de alguma coisa para pensar, né? Professor Daniel, papel do arquiteto no mundo. Papel do arquiteto no mundo. Primeiro arquiteto. Motep, né? Quando ele não estava lá terrorizando o pessoal da MUMI, ele estava lá sendo arquiteto, né? E aí, a partir disso, a gente vai pegando informações que a gente tem sobre a pessoa, sobre o assunto, e aquilo ali vira, né, para usar a palavra do momento, um gatilho do que pesquisar, né? Um corte da Ópera de Paris. Esses ambientes que estão virando cada vez mais ambientes múltiplos. A planta, de novo. A pessoa está obcecada com planta, né? E esses espaços internos que são esses espaços que nós, eu não sei assim, né, vocês, mas quase todos os arquitetos que eu conheço, não só arquitetos, alguns amigos não arquitetos também, pintaram a casa na quarentena, tá? Então, assim, esse ambiente interno que a gente cada vez mais quer modificar, né? E vai tentando modificar da nossa forma. Isso não está errado. E aí a página de fundo é apenas um censo do século 16 que achei interessante a fonte. Então a gente começa, né, gente, a juntar coisas com propósito e coisas meramente estéticas, né? Não que o censo, né, a gente não possa botar aí 1000 significados, mas não vamos ser esse, né, nem sempre esse arquiteto que vai começar a botar significado ali. E aí vem a minha imagem. Estava ontem eu
que eu vou fazer dessa imagem, porque eu vou falar da colagem. Então, eu poderia fazer qualquer colagem, né, gente, para falar sobre qualquer coisa. E aí, eu fiz a maior viagem da face da Terra para fazer essa colagem. Por quê? Eu tinha que chegar no tom terroso. Tem uma coisa que eu gosto muito, que são essas imagens de tinta, né? Às vezes, quando eu desenho, eu passo ali a tinta e eu acho que eu fico, assim, magnífico. E o que tem tom terroso hoje em dia que toda hora alguém põe? Maquiagem, né? E aí, o ponto inicial dessa imagem foi essa cor dessa maquiagem. E aí eu pensei, bom, qual projeto que eu gosto muito, tô falando de arquitetura, que tem essa cor? O projeto do Wiccan, na Índia, né? E aí, gente, essas conexões, né, que a gente vai fazendo na nossa cabeça. E aí eu tinha lido um livro sobre a primeira arquiteta indiana, que é essa senhora que está aqui. E aí eu também estava lendo umas coisas sobre as mulheres na época, né, e cigarro. E aí eu falei, putz, tinha uma das arquitetas fumando, peguei a mão dela. E eu falei, cara, a gente não conhece o projeto da arquiteta, né, da Urmila. Putz, vou pegar um projeto dela. E aí, vários sites que eu achava, coincidentemente, falavam sobre o fato de que nas reuniões que ela ia para poder fazer o projeto da capital indiana, né, que é essa equipe de arquitetos, muitos sites comentavam sobre o fato dela não estar usando um traje indiano. E aí, falei, cara, eu peguei a situação da maquiagem exatamente por uma questão formal, e no fim das contas, o projeto dela está sendo apagado por uma descrição física, por uma descrição estética, uma escolha de vestuário, sabe? Então, assim, é mais uma vez essa cortina, né, sobre o que é que a gente comenta sobre mulher. E aí, juntou, gente, mas assim, né, a minha cabeça faz essas viagens, e no fim das contas, né, quando você vai pegando essas pequenas percepções, né, que são contínuas e parecem muito incoerentes, elas formam um todo que tem uma história coerente por trás e a imagem vai sendo construída. Então, assim, eu acredito nessa construção porque, para mim, isso vai sendo muito rápido. E é por isso, por exemplo, que a gente vai insistir para vocês, enquanto alunos, ou profissionais, ou seja, que vocês leiam, que vocês assistam sim seriado, cara. Maratonar seriado é maravilhoso. Eu falo sempre numa aula minha sobre metodologia de projeto que se você está cansado de olhar o seu projeto, sai do projeto, esquece o projeto, faz assim aquele momento de não pensar naquilo. E aí, ou o seu cérebro vai te forçar a voltar naquilo e você vai ter uma ideia, ou você vai descansar e aí você vai aliviar a sua mente para falar sobre aquilo, tá? E aí, no final das contas, eu não achei que ficou tão assim na paleta de cores, mas fez ali quase uma sequência, né, que quase funcionou, né? Vai ficar bonito no feed, acho que vai, né? Então, vem aí essa ideia, né, de montar essas coisas e tentar pensar numa paleta de cor, tá, gente? Que façam o que eu faço, façam o que eu digo, não façam o que eu faço, tá? Porque eu começo a viajar nas imagens e perde um pouquinho o sentido. Então, a gente tenta trabalhar com essa sequência das cores, depois referências, tá? E essas referências não só de cor, mas às vezes tem uma imagem que você gosta muito, às vezes tem uma fotografia que você gosta muito. Tem uma galera que gosta de mood board, eu não gosto muito, tá? Eu me perco no mood board, mas essas colagens nada mais podem funcionar pra gente como um mood board um pouquinho mais ali incrementado. Desenho preliminar, que a gente vai trabalhar ali no Photoshop. Texturas e imagens, tá? Tem aí uma série de links para vocês. E Photoshop mais mídia escolhida. E aí a mídia, no caso, se você vai trabalhar só com imagem, ou se você vai usar seu projeto do CAD, tá? E aí, gente, paleta de cores dos slides, tá? Pessoa obcecada. E vamos lá para o Photoshop, né? Que é o que todo mundo queria ver, no caso. Quando eu falo dessas imagens, tá? A gente também pode usar projetos para falar sobre isso, tá? Isso aí é um projeto do
Severiano Mário Porto, residência na Amazônia e tal. E aí, quando a gente fala aqui desenho preliminar, a gente está falando do que aqui está marcado em vermelho, né, que ele já fez. Essa ideia de que o seu projeto está contextualizado em algum local. Ali era um projeto no meio da natureza, né, em Manaus e tal. Acho que é Manaus, né? E essas árvores que ele faz, né, essa ideia dessas pessoas ali, cara com uma vara de pescar, cara com a vara de pescar, né, mulher com cesto, isso aqui já indica pra gente um contexto. Quando você tiver uma imagem, e aí vem o mídias, né, você pode exportar uma imagem de qualquer BIM que você tiver, do Sketch, às vezes um corte, uma fachada do AutoCAD. Pensa nesse desenho que você está fazendo com um contexto, tá? Eu peguei isso aqui porque, enfim, né, gente, de ontem para hoje foi esse. E aí, você começa a pensar isso, e aí você pensa, putz, qual é a vegetação que existe lá? Pô, é uma vegetação, floresta amazônica. Qual é o estilo que eu quero dessa colagem? E aí, a gente vem para aqueles sites que eu coloquei lá, onde SketchUp Texture, você vai conseguir texturas, se você quiser colocar no seu projeto, tá? Free Texture, você consegue animais, edifícios para botar no entorno, uma série de imagens muito legais para vocês usarem nas colagens, tá? E o Textures 3D, também muito útil, tá, gente? E não riam, mas Google, tá? Gente, o Google, às vezes ninguém bate o Google. Como eu estava pensando ali em coisas de natureza, né, uma coisa mais floresta amazônica, eu procurei imagens do Henri Rousseau, né, ele pinta ali, acho que é da região da Colômbia, né, mas pega ali um pouquinho floresta amazônica, e aí eu comecei a olhar as imagens dele. E aí, gente, dica para quando a gente está procurando as coisas no Google, não sei se todo mundo conhece, mas é sempre bom lembrar, tá? Ferramentas, tamanho grande, tá? Para não perder a qualidade da imagem, que foi o que aconteceu aqui, porque eu não achei essa imagem grande. E direitos de uso. Se você estiver fazendo alguma coisa para uso comercial, por favor, tenham atenção de marcar, né? Marcado para reutilização com modificação, para a gente não ter no futuro problemas, tá? Isso vai reduzir muito a quantidade de imagem que a gente vai ter. Mas a gente ainda vai ter imagem, tá? E aí eu escolhi algumas imagens para poder colocar lá no projeto, que foi aquela imagem que piscou muito rápido no Story. E quando eu trouxe essa imagem, né, essa aqui foi a imagem que eu escolhi, vem a parte mais chata de fazer, que é a parte super demorada, que é, gente, a gente precisa recortar as coisas, porque eu quero colocar essas onças ali no primeiro plano, tá? Eu quero que elas apareçam ali assim. E aí, algumas dicas para vocês quando vocês estiverem fazendo isso, tá? Dá para fazer com mouse? Dá para fazer com mouse. Eu estou com a câmera ligada? Eu estou com a câmera ligada. Mas eu uso essa mesinha aqui, antiga, vocês podem ver pelo remendo aqui, né? Uma canetinha da mesa, e aí você vai recortar. Quando você for recortar, zoom básico no Photoshop, tá, gente? Zoom. Não sei se todo mundo domina o Photoshop, e aí seria uma outra oficina que a gente poderia fazer, ou vocês olharem tutorial. Acredito que o tutorial do YouTube funciona. Eu aprendi o Photoshop antes do YouTube, né? Então era tutorial aí. E quando vocês forem usar, gente, utilizem Pen Tool. Você pode utilizar o laço, só que o que acontece? Se você estiver ali recortando, e aí ele der um duplo clique sem querer, o seu mouse, você perde aquilo ali que você está fazendo, tá? Quando você usa o Pen Tool, você vai selecionando aos poucos. E aí, gente, não sejam preguiçosos como eu. Dê um super zoom e vai ali, ó, no contorno, aquele contorno, tá? E aí, quando vocês fecharem essa imagem que vocês querem, tá? Você vem aqui na origem fecha, você vem aqui selecionar, aqui em cima.
E aí ele vai fazer essa seleção. Outra coisa que vai ajudar muito vocês é, vamos supor que eu selecionei todo aquele mato ali. Selecionei todo o matinho lá, com a canetinha, paciência e tal. Aqui na direita, não sei o quanto está dando para vocês verem o mouse correndo, mas aqui na direita, adicionar Layer Mask. Quando você adicionar a Layer Mask, você não está apagando a sua imagem, você está criando uma máscara que vai mostrar onde está em destaque. E aí você vai ver, por exemplo, que recortei mal, tá? E aí você vai sempre prestando atenção se digitar no Layer Mask, não na imagem, tá? Para ir apagando esses pedaços. E isso, gente, se você desabilitar, a sua imagem está toda aqui embaixo, tá? Então, isso ajuda a gente a não perder a imagem, a não estragar a imagem e sempre Ctrl S. Pelo amor de Deus, não esqueçam do Ctrl S. A gente tem mania de usar o computador assim, né? Vai com uma mão aqui, a outra ali. Não use Photoshop, AutoCAD com a mão no queixo, gente. A mão no teclado, no Ctrl S, salvando, salvando e salvando, tá? E aí, enfim, fazendo esses processos, vocês vão ver que eu mantive aqui, né, um negócio mal feito, mas por quê? A gente vai começar a desenvolver essas camadas, tá? E aí, vou tirar esse vermelho aqui, que foi só para chamar a atenção. A gente vai começando a desenvolver essas camadas e vai construindo, por exemplo, o fundo, tá? Cadê o fundo? Vai construindo o fundo, tá? Aqui eu usei de novo a máscara para poder apagar a pessoa, para poder apagar a floresta em volta, tá? Se você apertar Alt e clicar na máscara, a máscara aparece, você vê o que está sendo recortado, clica de novo com Alt, a máscara fica ali só sendo máscara. E aí, você vai construindo esses fundos. Só que vamos lembrar que essa árvore não é uma árvore da Amazônia, né? Até pode, mas não é isso que eu quero. E aí eu fui montando com as obras que eu selecionei esses elementos, tá? Coloquei ali uma moitinha, infelizmente não dá para ver porque está muito pequeno, mas é uma moitinha que tem uma cobra, tá? Fiz uma graça ali. E aí, é uma graça mesmo só para mim, porque ninguém está vendo aquilo, tá? É realmente esse momento de você começar a fazer a colagem e você se divertir com aquilo. Gente, não tem por que você fazer uma coisa que você não gosta de fazer, que você acha chato de fazer, que você está fazendo apenas por fazer, tá? E você vai construindo essa imagem, tá? Com esses elementos que você acha na internet e que você vai recortando. Outra coisa que é interessante a gente fazer é ter essas pessoas em PNG, que é o formato que a gente vai salvar quando o fundo for transparente, tá? Você pode jogar no Google, tá? Pessoas, PNG. Tomara que não apareça nada, que não deve aparecer, né? No caso, apareceu várias silhuetas, né? Mas no Pinterest também, se a gente joga, aparece muitas coisas. Você pode trabalhar com essas pessoas como se elas fossem ilustrações, você pode trabalhar com as imagens antigas. Por exemplo, quando eu gosto, né, de imagens dos anos 40, eu boto fotos e as imagens, e aí vai aparecer umas coisas nada a ver, mas vão aparecer coisas que realmente dá pra gente aproveitar e dá pra gente recortar, tá? E colocar nos nossos projetos. E aí, você vai montando e vai construindo essas pessoas. É claro que, às vezes, a pessoa vai querer, sei lá, tipo, botar um índio ali, tá? Mas vai realmente da opção que você tem como você está contando e construindo essa história, tá? No caso aqui tem outra coisa que eu usei de recurso, que é o stem. Que, por exemplo, a gente tem essa árvore que foi desenhada passando aqui na frente. Eu não quero essa árvore. Então, eu utilizo um outro recurso, que é o que eu quero mostrar aqui nessa grande dica,
para vocês, que é a estampa, né? O carimbo. E aí, gente, outra dica, layer com cor, com nome, tá? Claro que eu botei o nome porque eu ia mostrar isso aqui para vocês, porque às vezes eu viajo um pouco, não faço isso, mas aí depois a gente não consegue mexer no arquivo. E aí, o carimbo vai ajudar a gente, por exemplo, quando a gente tem essa folha que nada a ver, que talvez alguém já tivesse separado, talvez não. E aí você seleciona Alt, onde você quer copiar, e aí você só vai lá e carimba. Então, assim, a gente tem, né, recursos do Photoshop, aí pego o Healing Brush. A gente tem alguns recursos do Photoshop que vão ajudar a gente a modificar essas imagens que podem ser modificadas para a gente utilizar essas árvores, utilizar essas folhas. Aqui, por exemplo, essa árvore, folha está solta. Posso vir aqui do outro lado, tentar fazer um emendo aqui, né? E aí, é assim que a gente começa a construir essas imagens e tentar ver se vai estar funcionando. Então, assim, a ideia aqui hoje era a gente começar a entender que esse processo é um processo que precisa de busca, precisa de ideia, vai ter gente que vai fazer um croquis para poder falar sobre isso. E aí a gente tá, sei lá, essa imagem não tá legal, porque tá um verde, tá muito branco, textura, né? Pega uma textura, você acha no Google, textura, bota aqui em cima, muda como isso está sendo visto, e aí você consegue dar uma unidade visual para aquilo. Então, assim, a ideia hoje era mostrar para vocês que existem aí formas de a gente pensar essas colagens e que nem sempre são gratuitas. Porque se a gente pensar no nosso conceito, no nosso partido, né? Aqui, por exemplo, a gente tem a natureza, né? O contexto amazônico como um ponto inicial para a gente começar essa colagem. E aí é uma sorte, porque o contexto amazônico, nós que somos ausentes da realidade de lá, a gente só pensa em mato, né? Porque, infelizmente, para a gente é o que é, mesmo que não seja, né? Então, essa primeira associação que a gente faz, claro que, né, a gente não vamos pegar qualquer primeira associação, mas se essa primeira associação que a gente faz, ela é uma possibilidade para a gente construir essa colagem, então vamos aproveitar essa associação e vamos construir essa colagem. E aí depois é realmente esse trabalho de formiguinha, de você ir reportando e você ir colando, você montar o seu acervo. O que é montar o acervo? É você pegar essas imagens que você recorta, por exemplo, essas pessoas, né? E você ter isso em algum outro arquivo, né? E aí, quando você tiver uma outra colagem, você pode utilizar essa mesma pessoa, né? Você pode... não salvei aqui a dinasta. Você pode ter essa série de elementos, né? E aqui faz uma graça, né? Com a roupa da ginasta, ou apaga. Você pode ter esses elementos que vão realmente te ajudar e vão ser esse auxílio para quando você estiver fazendo essa construção da sua colagem, tá? É claro que, falando assim, parece muito complicado se as pessoas não dominam o Photoshop, né? Mas, acreditem, gente, o Photoshop é a coisa mais simples do mundo. Se você sabe o que é um pincel, o brush, né? Se você olhar essa barrinha de ferramentas aqui na lateral e você for utilizando, vai ser realmente uma coisa que no seu dia a dia você vai começar a usar. E aí eu brinco sempre que isso aqui é o meu caderno de croquis, tá? Isso aqui é a quantidade de folhas desenhadas no meu caderno de croquis. Deixa eu sair da tela, que aí eu fico maior aqui. Claro que eu não vou querer mostrar para as pessoas tudo isso aqui, né? É um caderno de croquis, tá? Algumas folhas são boas. E aí, todo programa que a gente utiliza vai ser esse mesmo esquema, tá? Você tem que fazer a colagem e treinar o programa, treinar essa busca, fazer esse exercício
para você conseguir ter uma página boa, né? Para você conseguir fazer uma colagem interessante. Então, assim, podemos, quando tiver mais tempo, marcar para, de fato, a gente falar sobre todas essas ferramentas, né, do Photoshop, fazer uma sequência de atalhos e tal, mas a ideia do que eu queria passar para vocês era realmente essa, de que a gente fazendo uma organização dessas imagens, a gente tentando pensar nessa categoria do que a gente está criando, nesses significados, fazendo essas associações, a gente consegue fazer uma colagem muito interessante e a gente consegue apresentar o nosso projeto assim, tá? Se a gente está apresentando um projeto em Niterói, a gente sabe que Niterói tem uma série de elementos que são só de Niterói, tá? A gente sabe também que a gente tem um terreno do nosso projeto, a gente tem um entorno ali, então uma fotografia bem tirada vira base para a sua colagem, tá? Aprender a tirar uma boa fotografia também é muito interessante, tá? Então, são elementos que são simples, a gente só precisa organizar, né? E aí, organizou, vem a tristeza de tomar uma decisão, né? A decisão é muito difícil de tomar, mas a gente consegue fazer esse exercício de tomar decisões, tá? Pela primeira vez falei super rápido, né? Se a pessoa tiver pergunta, levanta a mão, abre o microfone, pode perguntar, tá? Se não tiverem, muito obrigada. E a ideia era que hoje a gente falasse rapidinho sobre esse histórico das colagens. Lembrando que tem esse livro, né, Colagem de Arquitetura, né, que fala sobre esses processos de colagem, que fala, teoricamente, né, sobre esses processos, sobre os arquitetos que já utilizaram isso, sobre como a gente pode utilizar isso não só artisticamente, mas também como arquitetura enquanto colagem, né, essa visualização que a gente pode ter das cidades, que a gente pode ter dos projetos, como essas pequenas partes que viram um todo. Tá bom, gente? Muito obrigada. Foi uma coisa super rápida, tá? E aí, quem tiver perguntas, fica à vontade. Nem precisei ver. Sabia que era do Dutra. Já conheço as palmas do Dutra. Obrigada, Dutra. De nada. Ah, parabéns, Silvia, adorei ver. A gente fica até pensando aqui, né? Poxa, tão legal, né? Porque parece que esse exercício todo de buscar essas imagens, de raciocinar o tema, a lógica, a história que tem por trás, isso acaba ajudando um pouco a gente a aumentar a nossa criatividade também, né? Isso eu acho que é essencial para o nosso curso. Ver a arquitetura também como arte. E está tão ligado que eu acho que além de fazer bem para a sua apresentação, você também faz bem para o seu processo criativo, né? Sim, é um exercício, né? E você, eu não sei, eu relaxo muito fazendo isso, porque você começa a pensar em coisas que não são só o seu projeto, né? Você ficar ali em cima do projeto às vezes é maçante. Então você consegue dar ali uma volta, que é a famosa volta de 360, né? Que você dá a volta, mas você Uhum. volta ali no mesmo lugar, né? É Então eu acho muito verdade. legal. Vira uma terapia também, né? Se a gente for Isso. parar para pensar, é um tempo ali que geralmente a gente se julga, né? Poxa, eu tô perdendo tempo. Não. Na verdade, aquilo ali você está se reciclando, você está amadurecendo a ideia, que eu acho isso muito importante, você amadurecer a ideia. E depois, sim, quando você já tiver com aquilo tudo bem pensado, bem organizado, você consegue ir para uma próxima etapa com muito mais segurança. Que eu Sim. acho isso fantástico, né? E o pessoal gosta tanto hoje em dia de fazer mood board, né? E eu fico pensando, gente, o mood board ele é um primeiro passo para a gente fazer essa ousadia, né? É, A gente pode ousar um pouquinho mais. adorei. Ai, Obrigada. adorei. Obrigado. Oi, Silvia. Adriana, Oi, parabéns. Legal, Adriano, estou tudo aqui bom? olhando também, eu adoro. Pô, muito legal, muito legal. Adoro essas coisas de colagem e tal. É muito bacana mesmo. É, é isso, né? Quer dizer, tentar trazer esse prazer que às vezes no projeto, com aquelas complexidades, com aqueles, né, todos aqueles problemas que você tem que resolver e tal, às vezes o pessoal fica meio, né, sofrendo demais com o projeto. Esse processo é um processo tão prazeroso, né? É, Isso é legal, a gente trazer essa coisa do prazer, lindas as imagens que você fez, e essa coisa de dar obrigada. uma viajada, né? Sem muito compromisso, de sair,
de tentar... A gente podia fazer uns festivais de colagem, uns concursos de colagem, para ver se a turma se anima e tal. Seria uma coisa legal, né? Muito bom. Aí, Dutra, vamos lá? Você é o cara. Nossa, já fiquei com vontade. Eu já fico assim, colagem, diorama, gente, é uma coisa assim muito legal de fazer. E até a parte de recorte, né, que fica ali um pouquinho chato, às vezes eu dou um zoom, eu boto uma música e quando você vê, você está 1 hora ali recortando aquilo, eu acho muito prazeroso, sabe? Gente, é aquela terapia que você vai economizar com o psicólogo. Porque você vai ficar ali numa concentração, aquilo vai amadurecer o seu processo criativo e ao mesmo tempo já vai funcionar como terapia. É maravilhoso. Ah, eu adorei essa ideia. Eu sou assim, eu sou aquele professor que faz as coisas, mas eu faço o que eu também vou aproveitar. Então, independente se nenhum aluno quiser, a gente faz, eu mesmo me divirto. Também, eu me inscrevo também, eu participo. Ótimo, então já somos dois. Os professores cá se bastam. Peraí, né? E é muito engraçado porque a gente fez, eu estava fazendo as colagens, né? E isso era uma coisa que eu fazia quando era adolescente. E aí a minha irmã brincou assim comigo, assim, quem diria, né? Que você ficava lá adolescente fazendo isso, que você ia usar isso no trabalho um dia. Eu falei assim, menina, mãe, pois é, né? Se a gente soubesse. Aquelas colagens com pôster, né, de artista, e você cola no caderno, aí escreve por cima, vai no show, aí põe o ingresso junto, né? Começa tudo por aí, né? Quem Tem nunca fez Google, isso? né? Não tinha Google para achar as imagens, tinha que catar o que tem em casa mesmo e vambora, né? Recortava da revista e colocava. É legal. Daniel, você falou aí? Oi, Silvia. Não, só queria te parabenizar mesmo. Achei que foi incrível a Obrigada. explicação. Nem vou ligar a câmera, que eu tô na rua, tá meio esquisito aqui. Mas só para dizer mesmo que foi muito bom, né? Aliás, o processo criativo ali de tudo foi muito divertido também ao longo da semana, né? Porque enquanto você pensava nas camadas, eu estava viajando, colocando música, colocando GIF depois. Foi um processo conjunto. O Daniel, ele ficava mais com essa parte de mídias sociais e músicas e tal, e aí a gente juntava tudo isso no final. E aí é um processo muito bom também para a gente trocar ideias, né? Porque como o Daniel estava me ajudando e a gente conversava muito sobre as palestras e o que ia ter, e aí às vezes aquela conversa virava o que eu ia jogar no Google para procurar imagem, né? Então é realmente um processo dessas etapas que no final viram um todo, né? E eu acho que o importante é a gente se divertir, gente, porque se a gente não se diverte fazendo essas coisas dentro da arquitetura, os nossos projetos ficam realmente aquela coisa que a gente odeia fazer, que a gente não quer olhar, e meu Deus, o semestre tem que acabar, e esse projeto que eu não entrego, e eu parto do princípio que tem que ser prazeroso. O melhor é aquilo que ninguém nunca nem vai ver, né? Aquela sua cobrinha que tá lá no fundo. É umas coisas invisíveis, né? Que nem a história lá do... Pô, as músicas, quando eu fui montando, eu fui pensando nas lives também, então tá tudo embasado. Mesmo que a lógica só esteja na nossa cabeça, tá ali, né? É uma lógica louca, assim, né? Tipo, não, beleza, vai ser sobre saúde, cara, vamos colocar coisa temática. Se tem a live, é heartbeat, tem a ver. E aí, gente, quem fizer colagem, né? Se o pessoal quiser exercitar e fazer colagem, mesmo que seja uma coisa super simples, marca a gente no Instagram, posta lá pra gente ver e todo mundo viajar junto nessa ideia. Tá? Eu acho que eu vou fazer, já empolguei aqui, Silvio, eu acho que eu vou fazer um quadro, eu tô precisando de um quadro grandão, tipo esse que atrás aí do Adriano, que ele mostrou, sabe? Uhum. Eu tô precisando de fazer um quadro, eu já tenho a moldura, já tenho espaço, eu preciso criar, eu gosto de criar o quadro. Já vou aproveitar essa ideia de colagem e vou fazer. Eu tenho aqui atrás, tá longe, né? Mas é um pôster do Farnese, né? E aí é uma coisa, são aquelas colagens, fotos, né, das colagens 3D que a gente faz, que uma amiga me deu.
E aí eu falei, gente, tá ali na parede, porque... Mas aí queria eu, né, fazer também. Mas ainda me faltou essa ousadia da colagem física. Depois eu te mando para você ver. Legal. A física já é outro passo, né? É, precisa de uma coragem a mais. Aí Que eu essa não tenho coisa um Ctrl Z. essa coisa do Photoshop é muito gostosa também, né? Porque é simples, né? Parece um programa e tal, mas assim, com aquele basicão você viaja, você faz altas coisas e tal, faz, né? É quase ilimitado. É muito bacana mesmo. Transforma a realidade. Enfim, eu tenho um trabalho também que eu estou fazendo agora de umas tampas eu saio na rua, fotografei uma série de tampas É muito bom. enfim, de coisa aí, vou mudando os nomes, vou colocando outros nomes ali e tal, não deixa de ser uma colagem, né? Sim, é uma colagem. Cada um tem uma concepção, né? Isso é um campo bem aberto, é bem É variado. livre, né? E é fácil de fazer, de certa maneira, então a gente dá pra soltar mesmo franga e ir embora, né? Sim. Gente, então, vou encerrar aqui. Muito obrigado a todo mundo, tá? Qualquer coisa, o pessoal aí que ficou quietinho, porque essa plataforma, infelizmente, o chat não abre para todo mundo. Quiser mandar mensagem, fiquem à vontade, tá? E muito obrigado pela presença de todos, tá bom? Tchauzinho. Tchau, Beijo. tchau. Boas férias. Boas férias. Tchau, até mais.